Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para passar um pouquinho para vocês sobre o novo fluxo de etiquetas após a integração do Solvay com o SAP. Esse aqui é um fluxograma que é um resumão, né, do que mudou e tudo que a gente precisa saber para estar abrindo nossas etiquetas corretamente. Então, aqui no fluxo, ele diz para a gente que a gente vai abrir etiqueta no Solvay. Isso não mudou nada, né, após essa atualização da integração. Da mesma forma como a gente já abria, a gente vai continuar abrindo, preenchendo todos os campos corretamente, fazendo a priorização correta das etiquetas. Na sequência aqui do fluxo, ele diz para a gente que a gente deve tomar a decisão se essa etiqueta migra ou não para o SAP. É uma informação importante. Quais etiquetas que devem migrar para o SAP? Então, etiquetas amarelas e vermelhas obrigatoriamente devem migrar para o SAP, todas elas, e etiquetas azuis somente se houver a necessidade de troca de peça. Então, se eu fui capacitada, recebi a transferência de atividade, estou apta para realizar a troca de uma peça, de um componente no meu equipamento, então eu abro essa etiqueta azul, mas ela deve migrar. E aí eu vou ir lá no Solvay agora para explicar para vocês como que a gente toma essa decisão. Quando a gente abre aqui, podemos perceber que foram incluídos dois campos, e esses campos são os campos que definem se essa etiqueta migra ou não migra para o SAP, tá? Então aqui, o primeiro é o tipo de notificação. Quando a gente clica nele aqui, aparecem três opções: não aplicável, N1, que é uma requisição de manutenção progressiva, e N4, que é uma requisição de manutenção autônoma. Esse primeiro campo não aplicável, para nós aqui da planta Curitiba, a gente não deve utilizar. Esse campo foi criado para fábricas mundo afora aí que não trabalham com o SAP. Então, para essas empresas, não é aplicável a migração do Solvacy para o SAP. Para nós aqui, sempre a gente vai utilizar N1 ou N4, tá? Daqui a pouco eu explico melhor isso para vocês, dando um exemplo. O segundo campo que a gente recebeu de atualização aqui na etiqueta é esse do checklist. Então, esse checklist aqui são três perguntinhas que a gente vai responder sim ou não para cada uma delas. E se houver pelo menos uma resposta sim, essa etiqueta migra para o SAP. Se as respostas forem todas não, essa etiqueta não migra para o SAP. Então, quais são essas perguntas? Necessita de recondicionamento ou troca de peça? Necessita de serviço externo? Ou se necessita de mão de obra técnica? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou abrindo uma etiqueta azul, uma etiqueta autônoma, então, por um pequeno ajuste que eu fiz no meu equipamento. Então, com base no que eu comentei com vocês ali no fluxo, uma etiqueta azul que não tem troca de peça não deve migrar para o SAP, certo? Aqui no tipo de notificação, como é uma etiqueta autônoma, ela vai ser N4, e aí no campo do checklist aqui, a gente vai preencher. Necessita de troca de peça? Não, porque como eu disse, é só um pequeno ajuste. Necessita de serviço externo ou terceiro? Também não, essa atividade quem vai realizar sou eu. E a mesma coisa aqui para mão de obra técnica, também não vai precisar. Lembra que eu comentei com vocês? Se a resposta for todas não, essa etiqueta não vai migrar. No caso de necessitar troca de peça, automaticamente você vai colocar um sim aqui e essa etiqueta já vai migrar sozinha. Lembrando que todos os outros campos devem ser preenchidos aqui corretamente, tá? Da mesma forma como a gente já vinha fazendo antes da integração do Solvacy com o SAP. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, que é no caso de uma etiqueta de segurança, por exemplo. Nesse caso aqui, vai depender. Então, pode ser uma atividade que eu mesma consigo realizar, que eu já fui capacitada, ou pode ser uma atividade técnica, né? Então, nesse campo, para esse tipo de etiqueta, é super importante a gente definir se é manutenção que vai resolver ou se é o time autônomo, né? Vamos dizer que é o time de manutenção, que essa não é uma atividade que foi transferida para a gente, e aí que essas respostas vão variar muito, né? Necessita de troca de peça? Vai depender muito da anomalia que a gente identificou no equipamento. Então, vamos dizer que sim aqui, necessita de serviço externo? Também depende, né? No caso aqui, como eu disse que é uma etiqueta de manutenção progressiva, então, obrigatoriamente, ela vai necessitar de mão de obra técnica, tá? Conforme eu disse para vocês, tendo ao menos um sim na resposta, essa etiqueta já vai migrar. E o mesmo acontece para uma etiqueta de manutenção. O ponto aqui é que a gente não pode pôr na etiqueta de manutenção que é o time autônomo que vai realizar, né? Aí as informações não batem e o sistema SAP rejeita essa etiqueta. Então, essa é uma etiqueta de manutenção progressiva, e aí aqui no checklist vai depender, né, do ponto específico em que a anomalia está, que a anomalia está identificada.
Esse ponto aqui para etiqueta vermelha, mão de obra técnica, sempre vai necessitar. Se eu estou abrindo uma etiqueta vermelha, eu estou dizendo que é o time técnico que vai realizar essa atividade, certo? Então, já definimos se essa etiqueta migra ou não, né, com base nas respostas que a gente preencheu ali. E aí, aqui, o sistema, esses balãozinhos verdes aqui, o sistema realiza sozinho essas atividades. Então, ele vai enviar a notificação para o SAP. Dentro do sistema, ele sozinho vai dar um check se as informações que a gente preencheu ali estão corretas. Se não, se tiver algum erro de preenchimento ali, ele vai gerar um erro. E aí, com base nesse erro, a etiqueta vai ser cancelada, sozinha, automaticamente. Se a etiqueta estiver corretamente preenchida, ela vai sozinha migrar para o SAP e vai criar uma notificação lá dentro do SAP. Dentro desse balãozinho vermelho aqui, são atividades que o dono de processo, a pessoa que faz a gestão das etiquetas na linha, vai realizar. Então, essa pessoa vai verificar se essa notificação que foi criada aqui procede, né? Então, é um segundo check das informações que a gente colocou na etiqueta. Se a informação não for procedente, se a pessoa abriu a etiqueta de forma incorreta, se ela priorizou a etiqueta de forma incorreta, esse dono de processo, esse ponto de estrela, ele vai rejeitar essa notificação e ela vai ser cancelada. Ela vai ser cancelada. Se estiver tudo certo, ele vai abrir a ordem de trabalho, vai executar essa atividade, vai fechar a ordem de trabalho, tudo isso dentro do SAP. Fechando essa ordem de trabalho dentro do SAP, a etiqueta é automaticamente concluída dentro do SOAS, tá? Então, o fluxo é esse, bem simples. E aí, só uma observação que eu queria fazer com vocês aqui, é que muita gente já percebeu que agora a gente tem um novo status das etiquetas, que é esse status CMMS. O que quer dizer isso? Quer dizer que sua etiqueta migrou ou que ela vai migrar para o SAP. Então, se você abrir uma etiqueta vermelha, uma etiqueta amarela ou uma etiqueta azul que necessita de troca de peça, ela deve estar nesse status aqui. Se ela não aparecer nesse status, é porque você fez alguma coisinha errada ali no processo. Então, é bom voltar e dar uma revisada, tá? Então, é comum, esse é o status normal para as etiquetas que vão migrar ou que já migraram para o SAP. Uma informação importante sobre esse migrar ou não migrar para o SAP é essa questão de prioridades aqui. Então, se eu abrir uma etiqueta agora, nesse exato momento, e eu abrir essa etiqueta no Source, eu entrar dentro do SAP, essa etiqueta já vai estar lá? Não necessariamente, tá? Então, é isso que eu vou explicar para vocês. Aqui está dizendo para gente, ó, então, etiquetas A ou 1, são etiquetas amarelas, né? Essa é a priorização dentro do SAP. Essas notificações dessas etiquetas amarelas migram de 5 em 5 minutos. Então, se eu abrir uma etiqueta amarela agora, no máximo daqui a 5 minutos ela já vai estar lá no SAP. Para as demais etiquetas, todas elas vão migrar 3 vezes por dia. Então, 8 horas, 16 horas e meia-noite. Fora desse horário, elas não migram. Então, não adianta a gente ficar verificando a todo minuto se elas vão aparecer no sistema, porque elas não vão estar lá, né? Elas só vão migrar nesses horários aqui. Então, sobre o fluxo, é isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me procurar, para tirar suas dúvidas. E vamos abrir a etiqueta corretamente para o sistema não cancelar as nossas etiquetas, tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau.